Então, eu tive a minha primeira experiência com Deus, foi um momento lindo, porque o Senhor preparou uma viagem, o Senhor me avisou que eu tava grávida, Ele confirmou pra mim que aquela voz em que eu tanto tinha dúvidas, era realmente a voz dele, porque eu acredito que a maioria das pessoas tem essa dúvida. Poxa, que voz é essa? Será que é a minha voz da minha mente? Será que é o inimigo? Será que é Deus? Quem é que tá falando comigo? Que voz é essa? E naquele momento, claro, eu fiquei muito feliz por descobrir a gestação, mas eu fiquei mais feliz ainda, porque eu falei, agora eu reconheço a voz do meu pai, eu sei quem é que fala comigo, é o meu pai. Então, eu fiquei muito feliz e agora eu quero compartilhar, mostrar e dizer pra vocês como foi todo esse processo. Lembrando, né, eu era recém-convertida, tava vivendo aquele primeiro amor. E descobri a gestação, foi lindo, maravilhoso, eu e o Bruno, nós ficamos muito felizes. E quando eu fui fazer a morfológica, o exame de morfológica, que você faz com 12 semanas, que é a primeira morfológica, eu descobri que o meu bebê tinha uma malformação raríssima, que se chama mega bexiga. Essa malformação parece que ela ocorre mais em meninos. E nesse exame, eu fui fazer esse exame, e nesse dia eu lembro que eu tava só com a minha mãe, o Bruno não podia porque ele tava trabalhando, né? E aí, logo em seguida, eu já fui encaminhada ali pra um outro acompanhamento, e, gente, no outro dia, eu recebi uma bomba de informações, né? Já procurei ali um especialista na área que cuidava, né, de doenças raras, e eu vou resumir mais ou menos aqui o que o doutor falou pra mim. Eu lembro que eu fiz o exame num dia, né, era na parte da manhã, no outro dia, na manhã, eu já consegui consulta com esse médico, e ele foi um médico, assim, maravilhoso, ele explicou tudo pra mim e pro Bruno, e olha só o que estava diante de nós. Era uma realidade, assim, meio que muito difícil pra gente ouvir. Ele explicou que a mega bexiga, o que acontece? O bebê tá em formação, né? Então, como ele tá em formação, os órgãos ali, né, estão todos ali sendo formados. E aquela passagenzinha da uretra, que é o do menininho, ela tinha tipo uma membrana que bloqueava sair o xixizinho. Então, a bexiguinha dele ia crescendo, 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 ficava enorme. E muitos por cento, assim, era muito raro. A maioria dos bebês, eles, né, vêm a óbito e tudo. E você faz exames pra saber se você pode ter ali algum problema genético, cromossômico, né, faz aqueles exames, enfim. E ele foi me explicar. Ele falou assim, olha, é o seguinte, primeiro, a gente precisa identificar se realmente esse bebê, ele não tem uma má formação cromossômica, que é aqueles bebezinhos que realmente tem que fazer aborto, que eles são todos deformados e tudo, ou se realmente é só um problema de mega bexiga, né. Então, se for, a maioria dos bebês pode virar óbito, mas mesmo assim, vocês vão precisar passar por um procedimento que eles coletam o líquido amniótico da sua barriga pra verificar, né, se ele pode ter uma dessas síndromes. Se ele tivesse uma das síndromes, a gente já sairia ali com toda a papelada pra poder fazer o aborto, que é legalizado. Se ele não tivesse essa síndrome, eu só ia ter que clamar ali pela cura, pra que Deus pudesse curar meu bebê e que ele ficasse bem, 100%, e a gente pudesse seguir ali com a gestação. Só que o médico, ele foi muito sincero comigo, ele falou, olha, aqui no Brasil não existe um procedimento que realize, né, em bebês que tem essa doença. Só que lá fora, né, nos Estados Unidos, existe um procedimento lá que é feito com laser, que eles vão lá na uretrazinha e passam laser e, né, e mesmo assim, realizando esse procedimento, o bebê de vocês pode nascer, pode não, vai nascer com problema renal, com vários problemas, vocês vão ter que ter uma UTI em casa, e mesmo depois dele nascer, ele pode virar óbito a qualquer momento. Então assim, e outra, pra realizar esse procedimento lá fora do país, ele já foi perguntando pra gente, né, porque era tipo aquelas vaquinhas milionárias, sabe, que o povo pede não sei quantos milhões aí pro governo, era mais ou menos esse cenário. E eu assim, né, escutando, e ele falou, olha, mas o que nós podemos fazer aqui no Brasil? Lá em São Paulo existe um hospital que faz um procedimento, que é o seguinte, o bebezinho, só que você só pode fazer esse procedimento quando você estiver com 20 semanas. Por quê? Quando você estiver com 20 semanas, você vai passar por essa cirurgia, eles vão colocar um catéter na bexiga do bebê, pra ir filtrando esse xixizinho. E aí, o que acontece? Ele falou, o bebê vai crescendo, ele tá com catéter, e ele puxa o catéter, ele vai crescer e ele mesmo puxa. Então, toda hora você vai ter que fazer esse procedimento, toda hora você vai ter que passar por essas cirurgias. Então, vai chegar um período da gestação que você vai estar correndo risco de vida, porque você vai viver no hospital, você vai ficar numa cama de hospital, você pode pegar uma infecção hospitalar, seu marido vai ter que assinar o termo, né, escolhendo quem que ele quer que salve, você ou gente, uma coisa assim, muito surreal ali diante de tudo que a gente estava vivendo. E eu lembro que o Bruno chorava muito, ele falava, o que tiver no meu dispor pra fazer, eu vou fazer, e a gente vai fazer. Então a gente começou a mover tudo ali pra poder ir morar em São Paulo, realizar esse procedimento, ver o hospital lá, eles começaram a me dar a medicação pra eu poder segurar a placenta, ficar mais rígida, porque eu precisava fazer vários procedimentos cirúrgicos. Só que naquele momento ali, eu entendi uma coisa, que ali eu esqueci que Deus já tinha me dado uma promessa. Ali eu só era a mãe que queria aquela criança de todo jeito. Então eu só falei, meu Deus, eu nunca pedi por cura, agora eu vou pedir. Então agora eu vou fazer um outro vídeo pra gente continuar, pra também não ficar muito longo.